Graça e paz a todos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para todos nós. E hoje eu quero compartilhar uma palavra, uma reflexão baseada no texto do Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 20, que conta exatamente a história, uma história muito interessante. Ali o contexto era que Jesus estava na última noite com os seus discípulos numa ceia. Jesus já estava sabendo que a sua hora, a hora do sacrifício na cruz estava para chegar, e ele queria ensinar algo muito importante para os seus discípulos, ou relembrar algo que era fundamental. Jesus havia passado com os seus discípulos quase 3 anos, e ali nesse momento final ele gostaria de estar fazendo esse encerramento, podemos dizer assim, com uma chave de ouro. E aí, em dado momento, ele se levanta, pega uma toalha, derrama água em uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Depois de estar algum tempo, quando chega em Pedro, e Pedro então diz: eu não vou deixar o Senhor lavar, o Senhor é o meu Senhor, né? Entendendo que naquele tempo lavava-se os pés, os servos lavavam os pés dos seus senhores, ou daqueles que chegavam em casa como um ato de hospitalidade, mas é sempre o servo, né? E Jesus sendo o Senhor, Pedro ali querendo talvez tentando fazer uma atitude nobre, dizendo para Jesus: não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. E aí Jesus lhe responde: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E aí então Pedro responde: Senhor, então não somente os pés, mas as mãos, a cabeça, enfim, tudo. E ao final, Jesus então pergunta para seus discípulos: vocês compreendem o que eu vos fiz? Vocês entenderam aquilo que eu acabei de fazer com vocês, né? E aí Jesus continua dizendo: assim como eu lavei os seus pés, vocês precisam lavar os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. E Jesus também continua dizendo: eu vos dei o exemplo, e assim como eu vos fiz, vocês precisam fazer também. E também no versículo 17, quando Jesus também diz: bem-aventurados sois se praticardes. Vocês já sabem, agora vocês precisam praticar. Aqui, queridos, de uma forma especial, eu quero fazer uma reflexão sobre o que caracteriza a vida de um discípulo de Jesus. Como nós identificamos um discípulo de Jesus, né? Alguns podem dizer: será que é pelas suas vestes? Será que é pelo seu palavreado? Será que é porque ele vai numa igreja sempre, num templo? Será que porque ele já foi batizado? Ou será que ele é membro de alguma instituição, de alguma religião, de alguma denominação? Digo, queridos, que Jesus aqui deixa bem claro que o que caracteriza o discípulo de Jesus é aquele que serve, e um serviço baseado no amor. Porque o texto deixa muito claro que Jesus era chegada a sua hora, no versículo 1, e tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. E para mostrar este amor, e para mais uma vez mostrar como se ama, Jesus vai e dá esse exemplo de lavar os pés dos discípulos. E o lavar os pés aqui tem a ideia específica do servir. Ou seja, somos discípulos de Jesus se de fato nós amamos uns aos outros. E amamos, demonstramos que amamos, especificamente quando estamos dispostos a servir. Quando estamos dispostos a ajudar,
quando estamos dispostos a caminhar juntos, especialmente com aqueles que estão precisando, com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão em lágrimas, com aqueles que estão em luto, com aqueles que estão passando por dificuldades. Somos discípulos não somente de palavras, e devemos amar também não somente de palavras. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados sois vós se vocês praticarem. Não adianta termos o conhecimento se não tivermos a prática do amor. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que muitos estão numa boa dentro de casa, ou nem tão numa boa assim, mas estão tranquilos, estão conseguindo viver bem, suportar bem dentro de casa, tantos outros estão sofrendo. Tantos outros estão passando por necessidades, pela crise econômica, advinda da economia, pelas dificuldades financeiras que muitas pessoas já estão passando. Então é tempo de nós demonstrarmos que de fato somos discípulos de Jesus, não porque frequentamos uma igreja, não porque o nosso nome está rolado no hall de membros de uma religião, mas porque nós amamos, e amamos servindo, com atitudes práticas, tipo ajudar até financeiramente alguém. E se não temos condições financeiras, podemos ligar, demonstrar carinho, demonstrar amor, servir no sentido, talvez até se dispor àqueles que podem ir ao supermercado, ir à farmácia e coisas assim. Atitudes simples, atitudes assim singelas, atitudes que parecem menos importantes, mas na verdade nós dessa forma conseguiremos demonstrar que somos servos de Deus. Jesus, ali naquele momento já final, antes da sua morte na cruz, ele deu este exemplo para os discípulos. Quando lavou os pés dos discípulos, na verdade, ele estava ensinando a servir, ensinando a amar. Que nós possamos, querido, entender essa palavra que Deus tem para nós nessa noite. Sim, uma palavra de esperança. Esperança para nós, esperança para aqueles que Deus estará colocando no nosso coração para que nós possamos ajudar. Esperança para a humanidade, porque só é possível, de fato, ter esperança através do amor. Entendamos essa palavra, acolha essa palavra no seu coração. Deus te abençoe, queridos.